Você sabia que estamos cada vez mais próximos de um futuro em que poderemos imprimir partes do corpo humano sob demanda? Parece ficção científica, mas é pura ciência. A ideia de construir órgãos humanos em impressoras 3D está deixando de ser apenas um sonho futurista e está se transformando em uma realidade cada vez mais presente nos laboratórios do mundo inteiro. Ao longo das últimas décadas, a medicina deu saltos impressionantes. E agora, graças ao avanço da bioengenharia e da biotecnologia, cientistas estão literalmente imprimindo tecidos humanos, com estruturas complexas, funcionais e vivos. Isso não só revoluciona a forma como tratamos doenças, como também promete acabar com filas de transplante e salvar milhões de vidas. A impressão 3D de órgãos humanos começa com um conceito fascinante: a bioimpressão. Diferente das impressoras tradicionais que utilizam plástico ou tinta, as bioimpressoras utilizam biotinta, uma substância feita a partir de células vivas. Essas células são cuidadosamente organizadas camada por camada, em uma estrutura tridimensional que imita exatamente o tecido biológico que se deseja reproduzir. Esse processo exige um mapeamento preciso da anatomia humana e uma engenharia sofisticada para garantir que as células se organizem corretamente e consigam sobreviver e se desenvolver. Parece complexo? É porque é mesmo. Mas a ciência está conseguindo resultados impressionantes. Um dos maiores desafios enfrentados pelos cientistas é a vascularização dos tecidos, ou seja, a criação de vasos sanguíneos que permitam que os órgãos impressos recebam nutrientes e oxigênio. Sem isso, os tecidos não sobreviveriam por muito tempo. Mas avanços recentes estão começando a superar esse obstáculo. Pesquisadores já conseguiram imprimir tecidos hepáticos e renais que apresentam microvasos funcionais. E isso é um enorme passo em direção à criação de órgãos completos, como rins e fígados, capazes de serem transplantados em pacientes humanos. Além disso, estudos também estão explorando formas de estimular os tecidos impressos, para que se integrem de maneira mais eficiente com o corpo do paciente após o transplante. Outro ponto impressionante da bioimpressão é sua capacidade de personalização, como os órgãos podem ser impressos a partir das próprias células do paciente. Isso praticamente elimina o risco de rejeição, um dos maiores problemas nos transplantes tradicionais. Imagine só, você sofre de insuficiência renal. Faz uma biópsia para coletar células saudáveis do seu próprio rim, e meses depois recebe um novo órgão, criado sob medida para você, com o seu próprio DNA. Isso não só salva sua vida, como garante uma recuperação mais rápida, menos medicamentos imunossupressores e mais qualidade de vida. Os primeiros avanços práticos da bioimpressão já estão sendo aplicados em áreas como a medicina regenerativa e a farmacologia. Tecidos impressos estão sendo usados para testar medicamentos de maneira mais precisa, substituindo animais em testes laboratoriais e fornecendo resultados mais confiáveis, pois os tecidos são humanos. Já há registros de impressões bem-sucedidas de pele para tratamento de queimaduras graves, cartilagens para pacientes com problemas nas articulações, e até partes de coração para estudo e treinamento de cirurgias. Tudo isso ainda está em fase experimental, mas já com resultados sólidos e animadores. A indústria também está investindo pesado nessa tecnologia. Startups, universidades e grandes centros de pesquisa em países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e China estão formando parcerias. O objetivo é acelerar o desenvolvimento da bioimpressão, tornar essa tecnologia viável em larga escala, reduzir os custos e ampliar o acesso aos tratamentos. É claro que ainda existem muitos desafios pela frente, como as regulamentações éticas, a complexidade técnica de alguns órgãos e a necessidade de testes clínicos extensivos. Mas o caminho está sendo trilhado, e os primeiros marcos históricos já estão sendo alcançados. Uma das histórias mais impactantes até agora veio de um laboratório nos Estados Unidos. Lá, cientistas conseguiram imprimir com sucesso um pequeno coração feito com células humanas. Embora esse mini-órgão ainda não seja funcional como um coração completo, ele representa um avanço extraordinário. Ele pulsa, responde a estímulos elétricos e pode ser usado para estudar doenças cardíacas em um ambiente controlado. Isso abre uma porta para futuras impressões de corações totalmente funcionais, que poderão ser transplantados em humanos. A ideia de que um dia poderemos eliminar as listas de espera para transplantes está se tornando cada vez mais possível. E o Brasil também está participando dessa revolução. Pesquisadores brasileiros já estão utilizando bioimpressoras para criar estruturas de pele, cartilagem e até tecidos ósseos. Em São Paulo, por exemplo,
uma equipe desenvolveu uma técnica de impressão 3D de tecidos para reconstrução facial, o que pode beneficiar vítimas de acidentes e pacientes com deformidades. Essa tecnologia representa não só uma esperança de vida, mas também de dignidade, autoestima e qualidade de vida para milhões de pessoas. Agora, imagine um futuro não tão distante em que hospitais tenham suas próprias bioimpressoras. Você entra para uma consulta, descobre um problema grave em um órgão, e em vez de entrar em uma fila que pode durar anos, você faz um exame, coleta algumas células, e em algumas semanas recebe um novo órgão. Esse futuro está sendo construído hoje, e o que parecia impossível está cada vez mais ao nosso alcance. A impressão 3D de órgãos é uma das maiores promessas da ciência moderna, e à medida que os avanços continuam, estamos cada vez mais perto de mudar para sempre a história da medicina e da humanidade.